Boa noite. O debate que se vai seguir não é uma opção jornalística. Trata-se de cumprir uma decisão do Tribunal de Oeiras que obriga as televisões RTP, SIC e TVI a realizar debates frente a frente entre o MEP, o Movimento Expressa Portugal, e todos os partidos políticos que tenham manifestado essa vontade. Foi a decisão do Tribunal perante uma providência cautelar interposta pelo MEP. Sublinhe-se que os partidos com assento parlamentar não manifestaram interesse em participar nestes debates. Eu cumprimento o Rio Esperança Portugal e o Pedro Batista, em representação do Partido Democrático do Atlântico. Pedro Batista, começava por si. O senhor foi militante e deputado do Partido Socialista, depois saiu, fundou o movimento Partido do Norte e agora aparece como candidato independente no Partido Democrático do Atlântico. Quer explicar este percurso? Muito bem, terei todo gosto, mas depois de dar as boas noites a todos, também queria dizer que este debate, em relação a este debate, queria cumprimentar o Dr. Rui Marques pela sua iniciativa vitoriosa e lamentar que tenha sido preciso medidas de um tribunal para implementar um mínimo de funcionamento democrático aqui em relação às televisões, porque se houvesse cultura democrática tinha-se escolhido outro modelo desde o início e não tinha havido este imbróglio todo que vai distorcer os resultados eleitorais e vai pôr em causa a sua veracidade. E então, posto isto, tenho muito prazer em responder diretamente à sua questão. O meu percurso foi simples, meu caro amigo, a partir de determinada altura. Em 1995 fui convidado para deputado independente pelo Partido Socialista, pelo Círculo do Porto. Aceitei, na convicção de que o Partido Socialista era um partido que ia defender os interesses da região do Porto e da região do Norte. O Partido Socialista é o Partido Nacional. Assim fui deputado até 95, mas eu fui eleito pelo eleitorado do Porto e não por mais eleitorado nenhum. Portanto, em 99, depois de ter tido uma atuação no Parlamento que me honra, que honra a minha consciência, tendo em conta que fui eleito por determinado eleitorado e que, portanto, defendia o país, defendendo os seus interesses, porque são uma parte de Portugal, não são portugueses de segunda. Depois disso, entrei numa batalha interna quanto à orientação que dominou o Partido Socialista mais ou menos a partir de 2001, 2002 e acabou por sair. E a partir dessa altura travei várias batalhas internas, candidatei-me a presidente da Federação do Porto e perdi, e depois de ver que não havia nada a fazer e vendo que o Partido Socialista do Porto, em vez de defender os interesses da região do Norte, fazia exatamente o contrário, saí e tive muito gosto em juntar uma centena de pessoas, a grande maioria jovens, e todos em conjunto criarmos, fez 8 dias, um ano, criámos o movimento para o Partido do Norte. Muito bem. Que se veio a integrar, já agora para todos os espectadores compreenderem bem, que se veio a integrar agora no Partido Democrático do Atlântico e constitui, os elementos do movimento Partido do Norte, constitui a totalidade dos candidatos dos 8 ciclos eleitorais do Norte. Aliás, o PDA não concorreu nas últimas eleições. Qual é a sua posição sobre o memorando? E acha que, de facto, não havia alternativa? Não tenho nada a objetar ao que o Dr. Rui Marques acabou de dizer. Até diria mais, estou inteiramente de acordo. No entanto, nós já levantámos... Também está de acordo na avaliação de como se chegou até aqui? Responsabilizando os partidos do poder dos últimos 10 anos? Evidente, são das últimas décadas, mas não se pode, com esta ida às 2 últimas décadas, não se pode também desresponsabilizar, particularmente os governos da última década. Agora, nós já tínhamos colocado esta questão muito antes de chegarmos a esta situação. E era nessa altura, quando há cerca de um ano atrás, já todos tínhamos sinais de que isto ia acontecer, que deviam ser tomadas medidas. E as medidas que nós preconizamos, nessa altura, são exatamente as mesmas que preconizamos hoje. Em primeiro lugar, um corte radical no topo do aparelho de Estado. É no topo do aparelho de Estado que é preciso cortar... Corta em termos de salários ou em termos de pessoas? Não, em termos de salários não. Em termos de pessoas, em termos de pessoal político, em termos de instituições, em termos de assessorias, em termos de custos de pareceres, em termos de secretarias de Estado, em termos de ministérios. Nós dissemos há um ano que o Governo não devia passar a ser constituído por 8 ministérios apenas. Ficámos agora muito satisfeitos em saber que há meia dúzia de semanas o PSD veio atrás e lá tem de meter mais
mais 2 ministros em qualquer mas sítio. até há quem diga que, perante aquilo que está no memorando de entendimento, isso é possível ser concretizado apenas com 10 ministérios. Não, não é nada impossível. Por contrário, é preciso cortar nos ministérios, é preciso cortar nas secretarias de Estado, é preciso reduzir os institutos públicos a metade, é preciso proibir a prática dos parceiros do exterior, é preciso diminuir as assessorias, é preciso diminuir o número de deputados. Não é preciso. Não. Porque toda esta poupança que se deve fazer no topo deve ser deslocado para... Mas está a falar apenas de pessoal político, que é apontado politicamente? Estou a falar agora dos funcionários, agora estou a falar a nível de pessoal político, a falar de extinções de órgãos políticos, através de fusões. E agora mas estou... o que é que fazia às pessoas que estão neste momento nesses institutos? Agora estou, em relação ao pessoal, estava-lhe a explicar, que trata-se de deslocar para os locais onde existe realmente Portugal, no sentido de apoiar a produção, deslocar esse pessoal para as regiões. Portanto, mas a questão depreendo das suas palavras que o objetivo desse corte não é cortar na despesa, mas deslocalizar as pessoas. Sim, é cortar na despesa. Mas se as deslocalizam, não está a cortar na despesa. Licença, é cortar na despesa e deslocalizá-las para os lugares em que elas possam apoiar a produção. Porque não adianta nada cortarmos a despesa se não conseguirmos avançar com o crescimento económico. A Troika, este memorando da Troika, como está a ser negociado, é uma loucura. É uma loucura, sim. Mas o senhor não disse no início que era essencial, que é inevitável? É essencial pedir um empréstimo. É essencial pedir um empréstimo, mas a forma como ele está a ser negociado é uma loucura, porque não pode levar a uma recessão. Ele tem que implicar... Então, nós temos só para perceber, Pedro Batista, o senhor não concorda com as medidas que estão na Troika? Se me deixar, percebe-se muito bem. Eu estou a dizer para se cortar em cima, para se deslocar para onde é importante para o crescimento da produção, para aumentar a produção económica, para se criar emprego, para aumentar a massa tributável e sobre essa massa tributável aumenta a receita fiscal e a nossa capacidade de pagar os juros. Porque se nós vamos fazer uma coisa com juro altíssimo, e eu não me manifestei a favor dos termos dos juros que foram acordados. Eu acho que este juro é altíssimo. Eu posso ter mal, mas na sua primeira intervenção eu fiquei com a impressão que tinha dito, aliás, na sequência do remarques, que não tinha nada a objetar. De que o memorando era inevitável, que foi basicamente a ideia que o remarques defendeu. E digo que o empréstimo era inevitável e devia ter sido feito há mais tempo, devia ter sido feito há 6 meses atrás, quando podíamos ter tido um juro muito mais baixo. Rui Marques, qual é a principal proposta que ainda não terminou? Não, é que isto é muito claro. É que é preciso, não basta cortar na despesa, é preciso aumentar a produção. Nós temos de produzir mais, nós temos de crescer. Nós temos de Portugal A minha primeira iniciativa era no sentido de defender estas posições. Lembro que o nosso... Também, o nosso cabeça de lista por Viana de Castelo, José Ferraz Alves, há muito tempo que trabalha nesse setor e tem feito diversas intervenções, muito no sentido de auxiliar as famílias super endividadas. Mas a posição que eu tomaria no Parlamento, para já, convém dizer claramente, é fazer face a uma situação que é o da regressão do norte do país em todos os indicadores económicos e sociais nos últimos 10 anos. Nós somos a única região, somos a única região que tem regredido em Portugal nos últimos 10 anos. E naturalmente que a minha posição política de viabilizar um governo ou de não viabilizar um governo, de viabilizar um orçamento ou não viabilizar, depende de uma política de compensação em relação ao norte do país. Do queijo limiano. Não há queijo limiano nenhum, que isso queijo limiano foi um torpedeamento que fizeram aqui a partir do centralismo sobre um deputado que foi digníssimo e que cumpriu a sua obrigação, que foi defender os seus eleitores e a sua região, e toda a gente em todo o mundo está a perceber que é para aí que se deve orientar, e em Portugal também. Mas não me coloco aqui com queijo limianos, que eu nem é o tipo de queijo que eu mais gosto.
E, portanto, defenderia, no seguimento do que dizia há bocado, o desagravamento fiscal em relação à malha produtiva fundamental do país. Porque quando se fala de malha produtiva fundamental do país, é preciso saber de que é que se fala. Está a falar da indústria, das pescas, exatamente, estou a falar da indústria em primeiro lugar, que são as pequenas e médias, as PMEs. E as PMEs precisam de desagravamento fiscal. E agora vêm todos falar da redução da TSU, pois nós já defendemos a redução da TSU exatamente entre 20% e 40% há muito tempo, mas de uma maneira que ninguém fala. É indexada ao crescimento do emprego e à produtividade. E esta é uma posição que tem sido só nossa. Rui Marques, quase no final, não, ainda temos tempo para ouvir uma outra proposta do partido ao qual o senhor pertence, que tem a ver com a regionalização. Os portugueses votaram há uns anos num referendo sobre a regionalização e chumbaram essa ideia. O seu partido quer propor esse tema na agenda. Porquê? Nós queremos, não vale a pena pegarmos agora no fim do programa num tema que nos levaria aqui horas de debate. Não, tenho um minuto. Tem um minuto? Um minuto. Então, um minuto para dizer, em termos regionais, em primeiro lugar, acabe-se a pouca vergonha de sermos só nós no Norte a pagar as SCUTs. Se as SCUTs não são pagas no país inteiro, e acho muito bem que não sejam pagas, então sejam abolidas de imediatamente no Norte. Eu, na Assembleia da República, será a primeira intervenção que farei e estarei com o povo, se preciso, a deitar-me na autoestrada a impedir esta pouca vergonha. E se tenho então só um minuto também, já agora não, ainda não estamos no minuto final. Ainda não está. Um ponto que também queria dizer em relação ao corte da despesa é o fim, à pouca vergonha, das pensões douradas, limitando-as aos 3.500 euros, pensões acumuladas 3.500 euros, o Estado não deve pagar nem mais um tostão, mesmo que seja obrigado a devolver aquilo que as pessoas descontaram a mais acima dos 3.500 euros. E não andar a mexer na classe média e na classe média baixa, nas pensões de 1.500 euros, que para muita gente que tenha encargos, são pensões, não se pode dizer miseráveis, mas são pensões de grandes dificuldades. Pedro Batista, entramos no minuto final e vou dar a palavra ao Rui Marques. Esta é a intervenção final a sua. Para este lado tem aqui. Temos malbaratado o nosso voto. Pedro Batista tem esta Câmara. Muito bem. Temos malbaratado o nosso voto. Temos eleito deputados de 5 partidos que, uma vez chegados ao Parlamento, nunca abriram a boca em defesa das regiões que os elegeram, das pessoas que os elegeram. Temos agora a oportunidade, com esta arma e este instrumento que é o voto, de virar a situação. Temos sido a região mais expoliada, mais abandonada do país. É o momento de pegarmos um susto, de mudarmos a situação, de termos no Parlamento gente que nos defenda realmente, do Norte ser aquilo que já foi no passado, e isso tendes aqui nesta proposta do Partido Democrático do Atlântico. Por isso peço que no domingo vamos em massa e eleger deputados do PDA. Pedro Batista, muito obrigado pela sua presença. Rui Marques, agradeço também ter vindo até aqui. O nosso debate